Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, conforme escreveu São Lucas. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 35. Aleluia. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 35. A parábola do servo vigilante. Aleluia. Diz assim o texto, verso 35, capítulo 12. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede-vos semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo la abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, e em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, e dar-lhe-á lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque em hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. E então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? E disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. 44. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, se disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os seus criados e criadas, e a comer e beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que ele não espera, e em hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, e não se aprontou, e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e fez as coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém. Vamos orar novamente, pedindo graça a Deus, para que possamos meditar acerca desse texto. Senhor, nós queremos nessa hora pedir a Tua graça, o Teu favor, no nome santo de Jesus Cristo, pois nós sabemos que não podemos fazer nada se o Senhor não estiver conosco. Sim, ó Deus, nós pedimos a Tua ajuda nessa hora, a fim de que, ao pregar-nos a Tua palavra, que os irmãos possam aplicar, que cada um de nós possamos aplicar em nosso coração, e que possamos viver, Senhor, sim, viver mais parecido, segundo a imagem do Teu Filho, Jesus Cristo, aquele que nos amou primeiro e aquele que se entregou a si mesmo por nós, aquele que nos libertou do império das trevas, aquele que nos trouxe para o reino de amor. Sim, Senhor, nós te pedimos nessa hora, seja conosco no nome de Jesus.
Amém. Irmãos, a parábola do servo vigilante, na verdade é a continuação do que foi dito hoje pela manhã aqui. Os que vieram, compartilharam aí e ficaram sabendo de palavras edificantes que foi ministrada pelo nosso pastor. E eu queria, pela graça de Deus, continuar acerca desse assunto, que é muito enriquecedor para todos nós, amém? Com muito temor e humildade na presença do Senhor. E eu queria que vocês pensassem o seguinte, antes de expormos o texto. O Senhor Jesus nos ofereceu graça, que significa favor, que não merecemos. Ele deu isso a nós. E a graça foi dada a nós, e nós a recebemos, porque cremos em Jesus, através da fé. E através dessa graça, nós vivemos para a glória de Deus. Podemos viver para a glória de Deus. E o que eu queria colocar para você, que ficasse bem evidente na sua mente, é que o Senhor nos deu sim a sua graça. E isso foi de graça. Mas a Bíblia também fala que Ele nos comprou com preço. Se Ele nos comprou, nós somos dele. Nós servíamos ao pecado. Ele era o nosso Senhor. E era um terrível Senhor. Éramos escravos desse Senhor malvado. E fazíamos tudo aquilo que o nosso Senhor mandava que nós fizéssemos. Mas agora, uma vez crendo em Cristo Jesus, através da graça de Deus, nós somos libertos da escravidão do pecado, mas não para vivermos de qualquer maneira. Nós continuamos tendo um dono, só mudamos de dono. Nós passamos debaixo da servidão de escravos desse pecado e agora mudamos, o nosso senhorio agora é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos, que nós fomos mortos para o pecado, fomos crucificados com Jesus Cristo e nós ressuscitamos com Ele. E agora nós vivemos uma vida nele. E essa vida, meus amados, não deve ser de maneira nenhuma, de qualquer jeito, porque foi de graça, mas o preço foi alto. Ele pagou um preço pela minha e a sua vida. E como eu disse agora, temos um dono. Quero que você pense sobre isso. Você tem um dono. Você continua sendo servo. Ah, irmão Adão, mas então não é graça? Eu estou devendo alguma coisa? Eu continuo sendo servo, sim. Você continua sendo servo. Só que agora você mudou. Você deixou de ser servo do pecado para ser servo do Senhor Jesus. E eu queria falar acerca desse serviço ao Senhor Jesus. A palavra servo, em sua melhor tradução, significa escravo. Então nós somos escravos do Senhor Jesus. Você pode pensar, escravo não é legal, pelo peso que essa palavra carrega, principalmente no nosso contexto Brasil, porque nos recordamos da escravidão, né, de alguns dos povos aqui no passado. Mas eu queria que você se alegrasse, porque servir a esse Deus é uma grande honra, como foi falado aqui. Servir ao Senhor Jesus é um grande privilégio. Digo mais, é o maior privilégio que um homem pecador pode ter. Servir ao Senhor Jesus Cristo. Ele é um Senhor bondoso e Ele cuida de nós. Então nós somos eternos devedores a esse Senhor. Aí você pode pensar, irmão Adão, mas não tem nenhum créditozinho, nada. Não sobra crédito nenhum, nenhum de nós. Nenhum de nós. Ninguém tem crédito diante desse Deus. Ninguém. Somos eternos devedores. E à luz dessa realidade, dessa verdade, que não são minhas palavras, mas sim palavras da Escritura, é que eu queria meditar sobre esse texto, que nos fala muito sobre o serviço a Deus, o serviço a esse Rei, que é muito honroso para nós. E diz assim, medite comigo aí, capítulo 12, a partir do 35, diz assim, a parábola do servo vigilante, que nós acabamos de ler. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Esteja pronto para servir, falando de outra maneira, sabe? Coloque lá, se cinja, coloque seu avental, acenda a lâmpada, esteja pronto, esteja vigilante, esteja de prontidão, preparado.
É isso que a Bíblia está nos dizendo aqui. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui para os discípulos. E ele continua no 36. Sede-vos semelhante aos homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lá abram. Ou seja, é um servo que está pronto, irmãos. Ele está preparado. Sabe, ele não está desapercebido, ele está preparado. Ele é um servo prudente. Ele já preparou tudo, ele arrumou a mesa, ele acendeu a luz, tudo está claro. E ele só espera, ele vigia, esperando ansiosamente a vinda, o retorno desse seu Senhor, que é descrito aqui de forma figurada, que estava numa festa, como se estivesse em festas de casamento. Aí esse servo está pronto, ele está, sabe, preparado para tudo isso. E aí diz o seguinte, finalzinho do 36, para que quando ele vier a bater a porta, ele está batendo, logo lá abra. Outra tradução para isso aqui. Quando ele bater a primeira vez, você já abriu a porta, você está preparado, você está pronto, você está de prontidão. É assim que ele está mandando a gente ser. E aí diz o seguinte, 37. Bem-aventurados aqueles servos que quando o seu Senhor vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-te e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Olha que honra, irmãos. Você entendeu isso aqui? Olha que honra. Sabe o que vai acontecer com o servo prudente? Aquele não está, sabe, de qualquer maneira, aquele que é prudente, quando o Senhor retornar, porque ele vai retornar. Quando o Senhor retornar, aquele servo prudente vai estar ali com tudo preparado e vai dizer para o Senhor, olha Senhor, tudo está preparado. E ele muito vai se alegrar daquele servo. E ele vai dizer o seguinte, ele vai se cingir, olha que graça, irmãos. Agora é o Senhor servindo o servo. Ele se cinge e ele convida o servo, olha, venha cear comigo. Sente à mesa comigo. Sabe, se sente comigo, você vai cear comigo. E olha, irmãos, que é uma grande honra para um servo estar à mesa com o seu Senhor. No sentido figurado e na aplicação, que aqui está figurando o Senhor Jesus Cristo e aqueles que estão sendo prudentes, o esperando de dia e de noite. É assim que a Bíblia está falando para a gente. É dessa maneira. Um exemplo de como o nosso Senhor, de como estaremos com Ele, como Ele terá prazer em cear conosco, está lá em Apocalipse. Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse 3, 20. E aí no 20 ele fala, porque eis que eu estou à porta e bato. Eu estou falando para vocês. Sabe quando Deus está batendo a porta do meu e do seu coração? Quando está sendo exposto à Escritura. Nós estamos na igreja, nós estamos aqui todos os domingos, alguns na quarta, porque nem todos vêm na quarta. Mas a maioria vem aos domingos, estamos aqui aos domingos e tem sido pregada a palavra do Senhor. O que significa isso? É o Senhor batendo a porta do coraçãozinho, aquele coraçãozinho que se endureceu, que começou bem como a igreja de Laodiceia, mas que passou o tempo e o cuidado com as coisas, com tantas coisas, o tirou do foco. E aí o Senhor está falando, volte ao primeiro amor, volte, servo, seja prudente, esteja preparado, porque se você voltar ao primeiro amor, sabe o que vai acontecer? Eu estou batendo, você vai abrir a porta, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Aleluia! Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, irmãos. Temos que estar dessa forma. A gente está escutando a palavra do Senhor, temos sido edificados pela palavra de Deus, mas não podemos somente ouvir aqui e sair pelo outro ouvido, porque não é assim que agem aqueles que são servos prudentes. Quem age dessa forma é um servo negligente, e nós não queremos de maneira nenhuma sermos encontrados dessa forma. Continuando, 38, quer ele venha na segunda vigília, quer ele venha na terceira,
Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Isso aqui significa o seguinte: não importa a hora que ele vai vir, você precisa estar preparado. Não importa se ele vai vir na primeira, na segunda ou na terceira vigília da noite. Não importa o momento, você precisa se preocupar, sim, não com a hora, mas em estar preparado. A que tempo? A tempo, fora de tempo. Sempre você precisa estar preparado. A sua candeia precisa estar acesa, a sua lamparina precisa estar acesa. Sabe, você precisa estar preparado. É isso que ele está falando aqui. 39 diz assim: sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. É claro que a mensagem direta desse versículo é a seguinte: ninguém sabe a hora. Ninguém, irmãos. Jesus mesmo disse: nem o filho, senão o pai. Ninguém. Só o pai. Ele sabe a hora. O momento já está decretado. Tudo já está preparado. E ele vai vir. Muitas vezes, em outras épocas, quando eu li esse texto, e eu via que a figura de linguagem aqui é um pouco pesada, porque Jesus usa a figura de linguagem de uma coisa que não é muito legal. Ele usa a figura de linguagem do ladrão. Um ladrão. E aí eu ficava preocupado, falava: mas não é possível, Senhor. Por que logo um ladrão? Tanta coisa para o Senhor, sabe, falar aqui, falar logo do ladrão. Ninguém está querendo ter a casa arrombada. Como eu disse, a primeira mensagem que isso nos emana é a seguinte: temos que estar preparados a qualquer momento, porque não sabemos. Quando o ladrão chega para roubar a gente não está preparado. Logicamente que não estamos. Porque ele nos pega em momento que não estamos preparados. Porque se estivéssemos preparados, certamente ele não nos roubaria. Certamente ele não levaria nada de nós. Mas eu queria meditar também o que o Senhor falou comigo acerca de o que pode significar isso também. Eu queria que você abrisse Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus 24, verso 30, diz o seguinte. Aqui Jesus está falando acerca do fim, amados. E ele diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando se dará isso? Na consumação de tudo. No dia em que Deus já decretou. Em que nós não sabemos, mas que Ele já decretou. E é interessante que aqui ele fala da seguinte forma: todos os povos da terra se lamentarão. O que é isso, irmão Adão? Todo mundo vai ficar triste? Não, ele fala que em todos os povos da terra haverá pessoas que se lamentarão. Porque esse dia, irmãos, a figura do ladrão também representa a seguinte coisa: esse dia será um dia de grande alegria para alguns e de grande terror e tristeza para outros. Semelhantemente como um ladrão, quando ele vem e rouba, a alegria é para ele e para aqueles que são dele, né? Mas para quem é roubado, é grande tristeza. Para quem foi levado, foi roubado, de quem ele tirou algo, é tristeza, é sofrimento. Assim também, naquele grande dia, o servo prudente, aqueles que fizeram a vontade do Senhor, aqueles que estiveram com as suas lamparinas acesas, aqueles que estiveram, sabe, prontos, cingidos, preparados, eles serão levados pelo Senhor. Isso aqui não é um padrão de perfeição não, viu, irmãos? Porque não existe ninguém perfeito a não ser o Senhor. Mas, mesmo sendo imperfeitos como somos, o Senhor Deus fez algo para nós, grandioso demais, que não deve ser negligenciado. Ele nos deu a capacidade de vencermos o pecado. Ele nos deu a capacidade de vencermos a apatia espiritual, de vencermos, sabe, a cegueira espiritual.
Por quê? Porque temos o Espírito Santo. Porque somos dele agora. Nascemos de novo. E temos de Deus, sabe, aquele despertar todos os dias, como eu disse. Se isso aqui está sendo pregado, e se você é dele, se você é um servo dele, um servo que tem andado por algum tempo negligente, mas essa palavra, a palavra que tem sido pregado, tudo que você já ouviu, é ele falando para você, meu servo, se desperte, acorde, preste atenção, se disponha. É isso que o Senhor está falando. Voltando lá. Voltando lá. 40. Diz assim. Lucas 12, 40. Ficai também vós apercebidos. De que maneira, irmãos? Apercebidos. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Ô irmãos, nós devemos tremer diante dessa verdade aqui. Tremer diante dessa verdade. A hora em que não cuideis, ele é enfático em dizer, a hora em que você não estiver cuidadoso, ele virá. Você não sabe a hora. Ele te pegará de surpresa. E aí? As suas mãos estarão vazias? Ou você terá, sabe, algo a apresentar ao seu Senhor? Hoje pela manhã, foi uma reunião aqui. E a convocação do pastor foi a seguinte: todos os servos de Cristo Jesus. Então, são só alguns irmãos? São todos. Todos os servos de Cristo Jesus que têm prazer no Senhor, que querem servir, a obra precisa, venham. Mas alguns não vieram. Ah, irmão Adão, você está sendo duro, você nem sabe o motivo por que eu não vim? Não, irmãos. Eu não estou te condenando por isso. Eu só estou falando que você precisa analisar a sua vida assim como eu tenho que analisar a minha. E ver se há em nós algo que precisa ser consertado e mudado. Porque, afinal de contas, você não vai prestar contas para o pastor. Você não vai prestar contas para mim, para o pastor Felipe, para nenhum dos irmãos aqui. Você vai prestar contas para Deus. Nós, como igreja, prestamos um serviço voluntário. Voluntário. Voluntário, irmãos. Mas diante da realidade da graça, como eu disse aqui, Ele nos deu de graça. E o que Ele exige de nós? Tudo de nós. Ah, irmão Adão, que isso? Exige tudo? Tudo de nós. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele não aceita menos do que o seu melhor. Não é a mensagem, segundo alguns dão aí por aí afora, não. Você tem que ser o melhor, você tem que ser cabeça, não. Não é isso. É a mensagem que você precisa dar o seu melhor. Você sabe qual é o seu melhor. Você sabe qual é o melhor que você tem a oferecer. É isso que você tem que dar para Deus. Quando você vai lá para o seu trabalho, você tem lá o seu chefe, nós temos os nossos chefes. Nós trabalhamos com todo o empenho. Nós queremos dar o nosso melhor, porque se não dermos o nosso melhor, seremos demitidos. E ele contratará alguém que vai estar dando mais frutos, um trabalho mais de excelência do que o nosso. Agora, tremam diante disso. Mais criterioso e mais severo e mais exigente é o nosso Senhor. Ele sabe qual é o seu melhor. Ele sabe o que você tem para oferecer de melhor. Então não adianta você enganar o A ou o B. A Deus você não engana. A Ele não enganamos. É muito fácil enganar as pessoas. A Deus não é possível. Tremamos diante disso, irmãos. Nós vamos prestar contas. Você vai prestar contas. Você vai prestar contas. Preste atenção. Eu preciso prestar atenção. Você precisa prestar atenção. Eu não falo isso como quem quer, sabe, ser o maioral. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não somos melhores uns que os outros. Não, eu falo isso com todo temor. E cuidado e preocupação e temor diante dessa palavra, que é a exortação que a palavra nos dá. O Senhor fala muitas vezes acerca do servo, de ser prudente, de estarmos vigilantes. E será que estamos assim? Faça uma análise da sua vida. Eu não vou fazer, ninguém vai fazer. Faça você mesmo.
Faça você mesmo. Faça uma análise na sua vida. Aleluia. Eu queria que você abrisse aí comigo Apocalipse, capítulo 16, verso 15. Apocalipse, capítulo 16, verso 15. Diz o seguinte: Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e que não se veja a sua vergonha. Repetindo, eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Mais uma vez, a referência, a figura de linguagem aqui do ladrão. E aí ele está dizendo o seguinte: eis que venho como vem um ladrão. Eis que venho em momento repentino. E você, guarde as suas vestes. Estejam alvas como a neve. Estejam da maneira em que o Senhor as transformou, porque tínhamos vestimentas podres e sujas. E o Senhor nos deu vestimentas de glória, alvas como a neve. Ele nos purificou, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu isso. E aí fala, estejam preparadas as suas vestes, para que não esteja nu, e todos vejam você andando nu por aí, vejam a sua vergonha. A nudez aqui é a representação da vergonha. E a representação da vergonha será naquele grande dia, não é hoje não. A representação da vergonha será naquele grande dia, em que Ele chamará assim, vinde, benditos de meu Pai. E aí chegarão Senhor, estou aqui, eu servi o Senhor, sou teu servo também. Apartai de mim, você que pratica a iniquidade, você que está nu, eu estou vendo a sua nudez, a sua vergonha está explícita, porque diante dele, como eu disse, não dá para esconder, não dá para negligenciar nada, não dá para esconder. Estejamos preparados, amados, preparados. E aí, continuando, diz assim, 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Ficai apercebidos, amados, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. 41. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós, ou também para todos? Pedro está perguntando o seguinte, Senhor, você está falando isso só para a gente, que somos aqui os seus discípulos? Sabe, está falando isso só para a gente, comunidade cristã Reviver? Só para quem está na liderança aqui? Ou é para todos? Ou são para todas as pessoas? E Jesus responde com outra parábola. E ele diz o seguinte, disse o Senhor, 42. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Quem é, pois, o mordomo, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus conservos? Conservo é um servo que serve juntamente com você. São os seus irmãos. Quem é, pois, esse servo, esse mordomo fiel e prudente que o Senhor confiou os seus conservos, os seus filhos, os seus companheiros, para lhes dar sustento a seu tempo? Ou seja, você é um mordomo de Deus e como mordomo de Deus Ele te deu algo, uma responsabilidade. Qual foi a responsabilidade? Cuidem uns dos outros. Cuide uns dos outros. Cuida do seu irmão. Sabe? Quem é meu irmão? Todo que precisa da minha ajuda. Cuide uns dos outros. Quem é, pois, esse servo? Que o Senhor confiou esses conservos para que ele dê sustento. Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier,
o achar fazendo assim. Então Pedro fez uma pergunta. Senhor, o senhor está falando só para nós, os líderes? Só para a gente, os 12? Ou está falando para todo mundo? E aí ele fala assim, olha, quem é Pedro? Quem é o mordomo? Que o Senhor confiou a ele os conservos, para dar sustento, para ele alimentar, para ele cuidar, para ele fazer coisas boas com eles. Quem é esse conservo? Bem-aventurado. Esse servo, quando o Senhor vier, se o achar fazendo dessa forma. Aqui, meu irmão, é a apresentação do que é cristianismo. Você sabe o que é cristianismo? É amar. É cuidar uns dos outros. Não é odiar, não. Não é ficar com raiva do irmão. Sabe, não é fazer acepção de pessoas. Pelo contrário, é amar, é respeitar, é cuidar, é suportar. Sim, suportar. Porque outros nos suportam, então nós temos que suportar também. Na figura do casamento isso é muito interessante. Porque a minha esposa me suporta e eu suporto a ela. Eu dou muito trabalho e ela também me dá muito trabalho e a gente vai suportando uns aos outros. É assim que a gente faz. É assim que a gente mantém um relacionamento, seja ele de qual nível for. Seja ele relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, relacionamento com os amigos, com os irmãos. Sim, irmãos. Somos mordomos. Mordomos de quem? Do Senhor. A palavra mordomo é aquele que fica responsável por cuidar, sabe, da casa, dos afazeres, de tudo quanto é do seu Senhor. E aí nós somos esses mordomos, e aí Jesus fala para o Pedrão, respondendo a pergunta dele com outra parábola. Pedrão, é o seguinte, seja um mordomo, fiel e prudente, cuide dos seus irmãos, cuide das pessoas, porque bem-aventurado você será, todos vocês serão, se quando o Senhor vier nas nuvens com poder e grande glória, Ele encontrar vocês dessa forma. E aí, continuando, diz o seguinte, 44, verdadeiramente vos digo que vos confiará todos os seus bens. Ô irmão, isso aqui é grandioso demais. Você sabe por quê? Porque esse nosso Senhor, Ele é muito bondoso. Ele é bondoso conosco. Além da gente estar fazendo um serviço que devíamos a Ele, porque devemos, Ele ainda nos recompensa. Você entende que você é eterno devedor, você nunca vai poder pagar a sua conta, sabe? A sua conta é alta demais, irmãos. Você acha que você deve aí fora? Isso não chega nem perto do que você deve a Cristo Jesus. Não chega nem perto. Você deve infinitamente, você deve para Ele. E aí Ele está falando o seguinte, olha, Ele é um Senhor tão bondoso que Ele ainda vai recompensar. Verdadeiramente vos digo que Ele vos confiará todos os seus bens. Então, é isso que vai acontecer com o servo prudente. Mas o 45 é o oposto do servo prudente. E é nesse aqui que eu queria que nós meditássemos, e eu já estou finalizando, colocássemos o nosso coração para saber se de fato estamos sendo o servo que serve e é prudente, ou se estamos sendo o servo negligente. Diz o 45 o seguinte, mas se aquele servo disser consigo mesmo, ele diz consigo mesmo, irmãos, ele não está falando, proclamando para os outros, não. Ele está falando no íntimo do coração. Ele está falando lá no fundo, onde ninguém prescruta, só Deus, só o Senhor. E ele está falando o seguinte, meu Senhor tarda a vir, e passar a espancar os criados e as criadas. Ele começa a bater, ele começa a maltratar, ele começa a odiar, ele começa a falar mal, ao invés de bem dizer, ele maldiz, sabe, ele faz coisas ruins. E mais, ele se afunda em coisas erradas, e aqui é descrita como embriaguez. Ele começa a beber, se embriagar com as coisas do mundo. É figura de linguagem, irmãos. Ele começa a se embriagar, se encher das coisas do mundo. Virá o Senhor daquele servo, em dia em que ele não espera, em hora que ele não sabe, e castigá-lo-á. Castigá-lo-á. Rapidamente, volta lá para Mateus capítulo 25. Tem uma descrição maravilhosa, diferente um pouco, final. 24, 48, perdão. Mateus 24, verso 48. Diz o seguinte, é a mesma
É a mesma citação, só vai mudar o finalzinho. Diz assim: mas aquele servo, sendo mau, se disser consigo mesmo, o meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia em que ele não espera, em hora que ele não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E ele acrescenta aqui algo terrível. Ele diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, é de temer, não de sentir medo. Isso aqui não é a teologia do medo, porque o medo ele não faz nada, ele só faz afastar. Mas temor, porque essa maneira de falar, essa referência de choro e ranger de dentes, é a referência daqueles que estão no inferno, daqueles que vão para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, e lá haverá choro e ranger de dentes, para mostrar que é um lugar de tremendo sofrimento, irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça de sermos fiéis e não sermos infiéis. Porque o Senhor virá em um dia em que nós não sabemos e não estaremos esperando. Aqueles que são negligentes, é claro, mas aqueles que são prudentes estarão esperando. Eles estarão cuidadosos. E esse Senhor virá. E se esse servo estiver dessa forma, ele castigá-lo-á. Ele o lançará fora. É de temer diante disso aqui, irmãos. De temer diante disso aqui. Talvez você pode pensar o seguinte. Você pode pensar assim: irmão Adão, eu estou sendo negligente agora, mas uma hora eu vou me consertar. Sabe, um dia eu me conserto. É porque eu sou assim teimoso mesmo. É o meu gênio. É o meu jeito. Eu nasci assim. Sabe, isso é difícil de sair de mim. Eu sou assim mesmo. Se preocupe. Porque o Senhor vai voltar. E a volta do Senhor aqui não é só na consumação do século, não. Quem te garante o daqui a 1 hora, daqui a 10 minutos? Quem é que pode te garantir? Quem é que pode garantir para qualquer um que está aqui? Quem é o profeta? Quem é o homem que pode garantir isso? Ninguém, senão o Senhor. E ele fala para a gente o seguinte: o dia de amanhã não pertence a você. Por quê? Você está preocupado com o dia de amanhã? O dia de amanhã tem os seus próprios cuidados. Ou cabe amanhã os seus males. Então, irmão, pense nisso. Pense nisso. Eu me lembro de um relato da minha mãe, uma vez que uma irmã chegou desesperada para ela, pedindo para ela orar por ela. E aí a minha mãe orou: não, claro, vou orar. E aí a minha mãe perguntou: não, mas por que você está tão desesperado? Vamos conversar, eu posso te ajudar, posso te dar uma palavra, sabe? E aí aquela mulher falou bem assim para minha mãe, eu nunca esqueci, minha mãe me contou isso, eu nunca esqueci. Ela falou assim: não, irmã, sabe o que é? É porque eu acabei de perder o meu filho. O meu filho foi baleado ali perto de casa há 3 dias atrás. E uma irmã chegou em mim e falou o seguinte: olha, seu filho vai ser usado por Deus tremendamente nessa terra. Seu filho vai ser um pregador do Evangelho. E aquela mulher pegou aquela palavra e colocou no coração. Mas a realidade não foi aquela. O que eu aprendo com isso? O que podemos aprender com isso? O dia de amanhã não pertence a ninguém. Um profeta pode se equivocar. A única palavra infalível é a palavra do próprio Deus. E a palavra do próprio Deus, para você não correr o risco de cair em coisas erradas, está na Bíblia. E a palavra dele para mim e para você é a seguinte: esteja preparado. John Wesley, perguntaram para ele certa feita: John Wesley, o que você vai estar fazendo quando o Senhor voltar? E ele respondeu da seguinte maneira: eu vou estar fazendo o que eu faço todos os dias, esperar. Eu estarei esperando. É assim que devemos estar, irmãos. É assim que nós, os crentes em Jesus, os servos prudentes, aqueles que entenderam a mensagem do Evangelho, devemos estar.
Sabe, irmãos, nós devemos estar esperando. Você está esperando o Senhor? Ou será que lá no fundo do seu coração tem um pouquinho de dúvida e você começou a se embriagar, a beber? Sabe, quando eu falo de embriaguez, não é da pinga, não. Eu estou falando da embriaguez das coisas do mundo. Eu estou falando daquilo que certamente o texto queria dizer, embriagar-se, a beber-se, sabe, a se encher de coisas que não são boas. Será que você está dessa forma? Vamos examinar o nosso coração nessa noite? Vamos examinar o nosso coração? Diz assim o 47, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. 48. Aquele servo, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez as coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Abra em Hebreus 13. Hebreus capítulo 13. E a gente já vai encerrar. Hebreus capítulo 13, verso 1. Aleluia. Aleluia. Acho que eu anotei errado a referência. Glórias a Deus. Eu anotei errado a referência, irmãos, me perdoem. Mas o que eu quero dizer, e o que está descrito aqui no 48 e também no 47, é a seguinte mensagem, irmãos. Aquele, porém, que soube a vontade do seu Senhor e fez as coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Existem líderes, pessoas que são capacitadas por Deus, ungidas por Deus, para, sabe, estar dando a direção, pregar a palavra. Aqui nós temos pastor Roberto, pastor Felipe, nossos líderes, os homens que estão responsáveis por ministrar a palavra. E para esses são aqueles a quem muito foi dado. Por que muito foi dado? O que é o muito aqui? Muita responsabilidade. Então eles têm uma grande responsabilidade. Todo aquele sabe que serve a Deus tem uma responsabilidade. Mas existem aqueles que têm mais responsabilidades. Quais são? Aqueles que foram designados para o ensino da palavra da verdade. Esses devem temer muito mais. Sabe por quê? Porque prestarão conta daquilo que foi encabido a eles. E aí, nós damos graças a Deus, porque sabemos e podemos afirmar que temos aqui pessoas que pregam pela graça de Deus a palavra com temor e tremor. E aí então eles estão fazendo a parte deles. Mas será que o negócio é só para eles? Não. E nós? Aqueles que estamos aqui a serviço de Deus e também, sabe, fazendo aquilo que eles nos designam a fazer, sendo instruídos e obedientes diante da palavra de Cristo, em temor a Deus, em temor à autoridade que foi encabida aos nossos pastores, temos também responsabilidades. E a responsabilidade também é grandiosa. E você, como servo e serva de Deus, deve fazer com que essas pessoas, a saber, os pastores, os líderes, tenham uma vida mais tranquila. Esses dias eu estava pensando o seguinte: existe uma evidência, um relato, um fato
de que muitos líderes, a saber os pastores, os homens que estão incumbidos da pregação da palavra, muitos deles tiram a própria vida, entram em depressão profunda e se suicidam. E esses dias eu estava até pensando, falando, meu Deus, como a responsabilidade é grande de ser um líder, de ser, sabe, um representante do Senhor aqui para pregar a sua palavra, um representante na igreja local para ministrar. Como a responsabilidade desses homens é grande, Senhor, e como nós devemos apoiá-los, e como nós devemos nos preocupar com eles, e como nós devemos fazer de tudo para que o trabalho deles, porque é isso que está falando lá em Hebreus, eu não me recordo agora o texto, eu fiz confusão, mas vai estar falando que nós nos esforcemos para que não sobrecarreguemos essas pessoas, não sobrecarreguemos esses líderes, esses que estão ali na liderança. Então, irmãos, temos também essa missão. Isso também é trabalho de nós, os servos de Deus. E eles também servindo a Deus, a serviço do povo. 17? Então, deve ser isso. Vamos abrir lá. Obrigado, irmã. Eu fiz confusão aqui. (13 e 17). Isso, diz o seguinte, 13 e 17 de Hebreus: obedecei os vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O que ele está falando aqui? Quem são os guias, irmãos? São os pastores. É claro que temos guias falsos por aí, que conduzem as ovelhas por um caminho que não é verdadeiro, mas eles vão prestar contas. Não sou eu que os julgarei. Quem os julgará e certamente os condenará se não se arrependerem é o Senhor, o Deus, o Criador de tudo. Mas nós, irmãos, devemos obedecer os nossos guias, devemos ser submissos a eles, porque eles velam pela nossa alma, ou seja, eles cuidam de nós, eles se preocupam com a nossa salvação. Os verdadeiros pastores não estão só preocupados com o que você vai comer amanhã, o que você vai vestir, ou que carro você vai andar, ou se você vai ter uma casa para morar. Isso também. Mas primeiramente ele está preocupado para onde a sua alma vai ir. Ele está preocupado para onde você vai quando padecer e deixar esse corpo. Esses são os verdadeiros pastores. Eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas. A quem muito é dado, muito é cobrado. Eles vão prestar contas. E aí então, para que eles façam isso com alegria, ou seja, para que eles residam, para que eles, eles conduzam as ovelhas de forma graciosa, alegre e leve, irmãos, não uma coisa pesada. Para que eles façam assim, devemos ser servos melhores. Devemos ser primeiramente servos de Deus, porque se formos servos de Deus, certamente serviremos bem aos homens. Amém? Glórias a Deus. Fique de pé nessa hora. Eu quero fazer a última observação e nós vamos encerrar. Aleluia! Eu quero que você pense o seguinte, irmãos. Eu quero que você não encare essa pregação como uma pregação de acusação, porque eu não falei as minhas palavras, eu sou imperfeito, eu falei as palavras do Senhor. E Ele certamente, mais do que eu, se preocupa muito com vocês. Ele quer o bem daqueles que são dele. Ele quer que você acorde. Agora eu estou falando para crentes, viu? Ele está dizendo o seguinte: eu estou batendo na sua porta, na porta do seu coração. Eu estou batendo nela. Abra e ceie comigo. Esteja comigo. Então, amados, vamos ser servos melhores. Vamos servir melhor na nossa igreja local.
entregando tudo que nós temos ao Senhor. Vamos servir melhor aos nossos irmãos, os nossos amados, essa pessoa que está aí do seu lado. Sirva melhor a ela. Sabe, se preocupe mais, se importe mais com ela. Eu até falei para o irmão Fagner hoje. A gente foi lá visitar o amado irmão Lúcio, que todos sabem está acamado no hospital por causa de queimaduras. E ele está coberto de ataduras por quase todo o corpo. E ele está muito quebrantado. E eu falei para o irmão Fagner o seguinte, olha, a gente vai para dar uma palavra e é a gente que volta de lá muito edificado. É a gente que saiu de lá edificado. A gente foi para tentar edificar, construir, e a gente é que voltou edificado. Se todos soubessem que o serviço do Senhor ele não é penoso, ele não causa, sabe, coisas ruins, mas sim coisas boas, todos serviriam com muito prazer. Todo o serviço que você faz para o seu próximo, você está fazendo para Deus. Toda boa obra que você faz para o seu semelhante, você está fazendo serviço a Deus. Entenda dessa forma. Quando você olhar para o seu irmãozinho aí do lado, aquele que dá trabalho, que é difícil, olhe para ele com os olhos de Cristo Jesus. Olhe para ele como Cristo o olharia. E entenda que você está prestando primeiramente um culto agradável a Deus. E que sejamos, pela graça de Deus, servos melhores. Que possamos servir ao Senhor.